Sejam bem-vindos ao canal Afinal que somos nós. Assistam agora a 10ª e última parte da entrevista da Clea e, por favor, assistam até o final. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão e sentirão. Bom proveito. Clea, depois de tanto que você nos passou de conhecimento, eu consigo imaginar que a sua missão seria passar esse conhecimento. Eu estou certo ou tem mais coisa? Não, você está certo. A missão principal que eu tenho, assim, que me foi passada, é porque é difícil falar missão, né? Às vezes a missão é até com você mesmo, mas como eu me voluntariei, o meu propósito foi de ajudar essa transição, e principalmente a acordar e educar, tá? Então, me botaram na sala de aula e foi muito difícil a priori dar aulas, né? E assim, eu não queria ser professora, e aí que eu descobri que foi uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Aí que eu vi que fazia parte da minha missão, educar. E eu consegui passar mensagens incríveis. E assim, com a ajuda do meu ET, você passa uma mensagem pequenininha, mas na realidade ela é enorme, né? Então, assim, pessoas entendiam coisas que eu não tinha falado aquilo totalmente. Mas eu consegui passar várias mensagens e eu atingi milhares de pessoas, porque eu dei aula para muitos alunos da Federal aqui de Brasília. Eu dei aula tanto em ensino médio também, onde meu filho precisava estudar, eu dava aula, tá? Mas eu dei aula em várias faculdades, tá? Tanto de direito quanto de inglês. E eu preciso que as pessoas se lembrem que nós somos espíritos passando por experiências terrenas, tá? Isso aqui é apenas 1 minuto, vamos colocar em termos terrenos, 1 minuto em comparação a outro lugar. Eu até comentei contigo que um dia eu estava chorando muito, né, querendo, em criança, voltar para... Aí um espírito veio e conversou comigo e falou, mas se passaram apenas 1 minuto, alegoricamente falando, que você saiu de casa, por que você tá chorando? Faz só 1 minuto que você saiu. Aí eu fiquei assim, eu parei de chorar e pensei, então a questão do tempo, né? E aí eu remeto novamente para você a minha experiência no umbral, que parece que eu fiquei assim, anos no umbral e passaram apenas minutos, né? Acho que nem minutos, não cheguei nem a 1 minuto no umbral. E a sensação que eu tive era de anos que eu estava lá, que eu já fazia parte do umbral, entende? Então, assim, o tempo é realmente relativo, né? Eu quero que lembrem que aqui é o sonho, a realidade é lá, que nós estamos sonhando. Isso aqui é um sonho, Carlos. À noite a gente acorda e volta para casa. Então, isso aqui é tudo um sonho. É interessante, eu falei para você antes, eu vou até dizer aqui, que para mim sempre foi muito difícil entender essa questão do tempo. Você acabou de falar o tempo aqui, o tempo lá, mas ao mesmo tempo lá não tem tempo. Então fica uma saladona, né? Mas é verdade o seguinte, que mesmo para um físico como eu sei que pela relatividade de Einstein, né, você, quanto mais próximo da velocidade da luz, mais vai mudando o tempo. Ou seja, quando a gente fala de situações em que entidades conseguem viajar para o outro lado do universo pelo pensamento instantaneamente, isso destrói toda e qualquer capacidade da gente aplicar o que seja tempo numa situação dessa. Falando em Albert Einstein, eu queria falar de um ponto, porque ele estava dando uma palestra em Harvard e perguntaram para ele se ele acreditava em vidas em outros planetas, né? E eu faço essa mesma pergunta a vocês, se vocês acreditam em vidas em outros planetas. Aí, Albert Einstein, com aquela simplicidade toda, porque lá tem vários quadros, que você, né, são muito grandes os quadros, aí ele colocou um quadro e ele fez uma... Deixa eu pegar um quadro aqui, como o Albert Einstein fez, né? Ele pegou um quadro em branco, tá? E ele fez uma pequena
pontinha. Aí ele mostrou o quadro em branco, aí perguntou, vocês estão vendo esse pontinho aqui? Aí as pessoas, não. Ele falou, não, olha direito, aqui no final do quadro, tá vendo esse pontinho aqui preto? Tá vendo? Sim. Aí as pessoas, mas alguns foram até o quadro e viram um pontinho. Ele falou assim, pois é, gente, isso aqui é a nossa Milky Way. Não, é a nossa Via Láctea. É a nossa Via Láctea. Com todos os sóis e planetas, bilhares de sóis maiores do que o nosso Sol do Sistema Solar. Tá vendo? Num cantinho do universo. Cilíndrico, em eterna expansão. E aqui, ó, escondido, tá? Num dos lugares, segundo Einstein, né? Escondidinho aqui, ó. Isso aqui tá a nossa Via Láctea. O resto, em branco, e mais Harvard, e o resto do planeta Terra é o universo. Você acha que a criação seria feita só para o ego do ser humano, a estupidez do ser humano, as guerras, a mediocridade, a hipocrisia? Não, eu espero que tenha algo melhor, que tenha algo superior a nós, para que o universo vale a pena, para que toda essa criação vale a pena. E eu faço minha as palavras de Albert Einstein, para que vocês abram mais a mente, porque a vida, ela é linda, maravilhosa, e o universo, ele tá aí. Agora, se você se fechar no seu mundo, é sofrimento. Se você se abrir, é vida, é alegria. Então, não vá na sua mente. Eu vou usar um conceito de uma pessoa super conhecida. Você não é sua mente. Então, separa você da sua mente. Você faz parte da sua alma. A mente é parte da natureza, como se fala, do universal aqui de Gaia, da Terra. Então, vem aquela coisa, você não vale nada, você não é bom, você não vai conseguir. Isso é sua mente, cala a tua mente, busca o silêncio, principalmente nesse momento. Eu peço, evite propagar a negatividade, evite assistir coisas ruins, evite participar de coisas ruins. Por quê? Não temos mais tempo. E quem participar dessa negatividade vai ser sugado por ela. Infelizmente, coisas ruins estão acontecendo. O que você vai fazer? Vibração de amor, sabe? Pense positivamente sobre o que tudo está acontecendo. Falamos em transição e, pelo que entendo, estamos no meio da transição. Que mensagem final você deixaria levando isso em conta? Eu não sou religiosa, não conheço religião, nunca fui a lugar nenhum, mas eu acho que isso as pessoas entenderiam. Eu gostaria de falar Lucas 17,31 a 37, tá? Porque daí eu vou falar a mesma linguagem de muitas pessoas que vão entender. Lucas disse, eu vou ler porque fica mais fácil. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Êxodo 32. 33. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida, a preservará. 34. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra será deixada. 35. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 36. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. 37. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então faço minha essas palavras. Onde houver uma tragédia, todo mundo se junta. E não é esse o propósito. Todos nós precisamos ir para a luz.
E a negatividade, você propagar a notícia ruim, morreram 10, sabe? Dar vazão a essa notícia ruim, a coisa ruim, você vai olhar para trás. E você vai ficar lá para trás. Não é ser egoísta, é você caminhar para a luz. E muita oração, muito amor para quem fica. Porque não adianta você olhar para trás e, como diria meu amigo aqui, o abraço de afogado. Porque se você tentar ajudar, você vai ficar. O que você pode fazer é na oração, é na meditação, é vibrando o amor. Se você vibrar o amor, ter essa compreensão de quem você é, de onde você vem, para onde você vai ajudar. Mas eu acho importantíssimo que você não se esqueça do 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Se olhar para trás, vai ficar. Por que você que nunca foi religiosa, como é que surgiu a ideia de falar sobre isso de Lucas? É porque a Bíblia tem partes interessantes, partes alteradas por vários papas, e assim eu consigo atingir mais pessoas. Isso surgiu de você ou esse ser também falou para você falar sobre Lucas? O que eu sei da Bíblia, Carlos? Nada. É porque as pessoas têm que saber que as escrituras eram bonitas e foram deturpadas, mas tem partes boas, tem muitas partes interessantes. Os salmos são lindos, eles não foram alterados. Então você falou o que falou, orientada a falar assim? Eu fui orientada porque, como eu falei antes, né, essa mensagem tem que chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então é de interesse que chegue a pessoas religiosas também, porque somos um só. Né? Então todas as religiões são muito importantes e elas fazem parte da escola da vida. Para a fonte não existe religião, não existe raça, nem cor, nem nada. Somos todos um. Então é uma forma de dizer que não há distinção. Eu tinha uma visão há um tempo atrás que eu acho muito interessante, que eu chamo de a tábua das religiões, que no caso utilizava a sequência de Fibonacci, né? Então o ser humano entrava, reencarnava, e aí ele passava por várias religiões. É lógico que eu vi todas elas, mas eu não vou adentrar, não tem nenhuma melhor do que a outra, e fazia sequência, e ele ia evoluindo, acordando até o momento que ele não precisava mais de uma religião. É uma escola, você entra na faculdade, faz todas as matérias e sai. E a mesma coisa com a questão das religiões aqui no planeta Terra. Você passa por elas até o momento que você fala, não, essa matéria eu já fiz. Eu já imagino a resposta, mas eu vou perguntar assim mesmo. Eles estiveram ao seu lado o tempo todo nessa entrevista? Sim. O tempo todo, senão eu não conseguiria. É assim, tanto na força quanto nas respostas, e assim, dando ajuda espiritual, né? Então, e nós todos estamos acompanhados, ninguém está sozinho, Carlos. Eu tenho a minha ajuda, você tem a tua ajuda, e não estamos sozinhos, tá? Então, quando reencarnamos normalmente em grupo, né? Um vem para a Terra e os outros acompanham, ficam do lado de lá. Colocando numa frase, qual a sua missão? Acordar e educar. Agora. E depois, cumprida essa missão, o que você imagina para você ou o que foi desenhado para você? Você tem como dizer alguma coisa sobre isso para nós? Carlos, o meu ET, ele diz que eu faço parte do grupo dos 16, que são seres, eles atuam no lado espiritual, mas são físicos, né? Físicos eu digo assim, não com o corpo físico, mas é energia. E nós trabalhamos em galáxias e onde necessita, e agora estão 15, eles precisam de mim. Então, assim, nós temos às vezes eu trabalho com eles à noite, mas não é a mesma coisa, porque a minha energia,
é justamente de cura, né? E eu trabalho com isso e eles precisam de mim. Então, se tudo caminhar como está indo, eu conseguirei voltar e fazer parte desse plano, né, que é justamente de cura. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?